Lá cartão, pá! Lá cartão! Quem só pede Guimarães, não é? Em paz e que a vitória ganhe. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana. O nosso convidado é o padre Francisco Oliveira. Estudou na Universidade Católica, é sacerdote católico, doutorado em Filosofia, investigador do Centro de Estudos Filosófico e Humanístico, atualmente pároco da freguesia de Orgeses. Padre Francisco, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta pequena conversa no nosso Fora de Portas. É sempre uma honra também poder, enfim, perceber outros lados da nossa sociedade, e aqui neste programa temos também feito, de certa forma, um pouco pelas diversas atividades da sociedade portuguesa, em particular vimaranense. Como é que a Igreja e a sua paróquia em particular, Padre Francisco, têm ou estão a viver estes tempos atuais mais difíceis para todos? O tempo de confinamento está a ser vivido com muito cansaço, com muitas adversidades. Todavia, aquilo que eu tenho procurado como pároco é estar o mais presente possível, fisicamente. Socialmente, nunca fiz confinamento, nem o quero fazer. Fisicamente, somos obrigados a fazer, por nós e pelos outros, logicamente, mas como pastor, como padre, como pai de uma comunidade, dos filhos e das filhas, nestes momentos mais difíceis da existência da nossa comunidade. E tem havido, de facto, bom comportamento, boas atitudes, tem havido até uma conexão possível por estes meios telemáticos de uns com os outros, mas ansiamos todos nós, e penso que o Ricardo também, de que quanto antes possamos voltar a estar cara a cara, caras que se possam ver, braços que se possam tocar, enfim, aquilo que humaniza a nossa vida, não é? É tão fundamental, mas é época que temos paciência. Esta coisa do virtual é engraçado, tem alguma piada de início, mas depois, como o Padre Francisco referiu aí, acaba também por ter algum cansaço nas pessoas porque não podem experimentar ou não podem usufruir da outra parte, que é o contacto, a socialização entre todos, e em particular o povo português, não é? E os latinos tanto estão habituados. Exatamente, nós gostamos tanto dessa proximidade, mas este virtual, para mim, tem duas facetas, tem a vida paroquial, tem a minha vida académica. Aulas, formações, congressos, estamos disponíveis 24 horas, quer dizer, se temos o cuidado de fazer de conta que está tudo desligado, trabalhamos o dia todo. Claro. Se o dia tivesse 25 horas, teríamos 25 horas. Alguns pedem-nos quase 27 horas, não pode ser. Acho que às vezes este meio pode sonar um bocadinho totalitário na vida das pessoas. Não estou-me a referir àqueles jovens e àquelas pessoas que entram num comboio, num autocarro, estão permanentemente com o telemóvel, com o iPad a fazer qualquer coisa, mas esta forma de teletrabalho que na faculdade e na vida paroquial, embora esteja lá presente todos os dias, exceto à quarta-feira, que é o dia de folga da paróquia e não da vida académica, era bom que de facto não nos deixássemos dominar por este mundo virtual, porque o mundo da realidade, do real, como diz o brasileiro, vale muito mais, ensina muito mais do que este. Agora, este é um meio maravilhoso, está ao nosso dispor e que devemos usar para isso. Há quem use para coisas muito más, mas nós devemos usá-lo, de facto, para comunicar com quem está longe, para transmitir cultura, para transmitir sabedoria, sentimentos, afetos, mas ansiamos sempre pelo afeto que é um abraço, pela cultura que é a comunicação verbal, de concordar e discordar, e crescemos mutuamente na nossa divergência, chegando a um ponto comum, que é o tal ponto que nos humaniza e somos humanizados. Portanto, essa é a minha questão, porque eu não sou muito apologista destes meios, na verdade, diga-se já. Eu, quando aderi ao Facebook por causa da pandemia para a paróquia, na faculdade, fui quase gozado, não é? Então o homem que não gostava destas coisas aderiu, teve que ser, tem que ser. Tem que ser, já íamos ter algumas coisas, mais por insistência até da família do que por necessidades académicas, mas a situação impôs-me esta realidade que eu procuro ao máximo não me deixar dominar. Aliás,
E o meu grande vício são os livros, sempre foi, são os livros, depois além de outras paixões que tenho e que muita gente conhece muito bem algumas das paixões que eu tenho, mas os livros é a grande realidade para mim, é aquilo que fazem alguns jovens com um telemóvel, eu se calhar faço com um livro. Estou a ver uma conversa uma Já lá vez... vamos também abordar essa Sim, faceta. Tem, sim, por favor, Ricardo. sim. Que percepção tem da forma desta ausência, por exemplo, das celebrações eucarísticas, no caso em particular, estão a afetar a população, nomeadamente a mais velha e em particular na paróquia que se situa? Aquilo que uma celebração religiosa, por exemplo, a Eucaristia, afeta quer o sacerdote, quer o seu povo, é a tal relação familiar. Uma comunidade cristã, para um sacerdote católico, para um pastor católico, é a sua família, são os seus filhos e as suas filhas. E sabes das coisas belas que há, é estás no altar e reconheces os rostos das pessoas, mesmo numa igreja enorme como a de Lourdes, reconheces as pessoas que estão ali sentadas, as pessoas conhecem a tua história, conhecem a história das pessoas. E quando venho, por exemplo, celebrar a Eucaristia a uma igreja, porque cada vez temos menos sacerdotes e temos aqui no centro da cidade, cada vez, enfim, tentar tapar alguns buracos que vão aí aparecendo, diz-se Feliz Natal, mas não é aquela alegria que há na relação pessoal com o nosso povo. Portanto, isso faz-nos falta a mim e faz falta à minha gente, àquele povo que a Igreja me confiou e onde Deus me enviou. Mas essa informação E, portanto, chega... essa realidade, ela chega, mas é o que eu te digo, Ricardo, quer dizer, falta a proximidade, claro. Falta cheirar o outro, falta sentir o bafo do outro, falta abraçar o outro e não dar cotoveladas nem umas morraças. Falta aquilo que me faz humano e que faz outros humanos. E a Igreja, aliás, eu estou a escrever um livro neste momento sobre um conceito de religião, portanto uma abordagem filosófica, em que aquilo que me interessa, a definição fundamental, é que a Igreja está ao serviço da humanização, ou se quiseres, a religião está ao serviço da humanização, que não presta para nada, não é? E quem diz a religião diz tudo. É tudo que humaniza a nossa vida, que faz ter cuidado connosco, cuidado com a natureza, cuidado com os animais, cuidado com as árvores, cuidado com tudo aquilo que me faz estar neste tempo e neste lugar, é aquilo que é fundamental. E, portanto, penso eu que esta ausência física na igreja, na família, os velhos, como estamos a tratar os velhos, os mais idosos, os jovens que não vão à escola, vai deixar marcas. Marcas que não são dinheiros de bazucas, nem medicamentos ou vacinas que possam vir, que vão resolver com facilidade. Só vamos perceber isto uns anos mais tarde? Eu penso que sim. Olha, sobretudo, Ricardo, estou a ver aqueles jovens muito problemáticos, de famílias muito problemáticas, que não estão à escola, não estão a conviver, não estão a brincar. Nós já tínhamos jovens muito cativos com uma agenda muito preenchida, não tinham tempo para mais nada, tinham que ser os melhores jogadores de futebol, os melhores pianistas, tinham que ser não sei o quê. É uma loucura a agenda de um jovem. Parece quase um CEO que anda ali, super ocupado e tem reuniões em todo o lado. E agora estão também presos em casa. Que marcas é que isto vai deixar na nossa juventude? Que marcas isto vai deixar na nossa sociedade? E depois desprezamos, esquecemos aquilo que se chama a saúde mental, não é? Estamos preocupados com muita coisa e a saúde mental, onde é que ela está? Onde é que ela está? Vamos dizer ao velho para ficar fechado em casa 3 meses, uma semana, não vai poder ver os netos. Vai... E este velhinho, que precisa de mais do que ninguém de braços e a beijos, que vida é que ele vai ter? Os mais 5 ou mais uma semana, que vida é que ele vai ter? Muito complicado. É também docente, já falou aí também há pouco da universidade. Nesta fase fechou tudo, sente que está a ser mais fácil a adaptação, ou antes, menos difícil, é melhor pormos a questão desta forma, a adaptação para os jovens ou para os velhos desta nova realidade, que lida um pouco com as duas partes, uma na paróquia e a outra na universidade? Na paróquia é complicado, até optei, por exemplo, na catequese, fazer umas fichinhas tipo escolinha primária até ao 6º ano de catequese e os pais, coitados, alguns ficam aos papéis. Agora, no mundo universitário, os nossos jovens já têm, de facto, outra capacidade de lidar com estes meios. Todavia, há coisas que só numa sala de aulas,
só numa biblioteca, só num anfiteatro nós podemos fazer. E este meio é um meio que é possível usar e temos aqui o nosso uso, mas em filosofia eu penso que é preciso, além deste meio, é preciso aquele contacto com o aluno, que é a capacidade da retórica, do arguir. Filosofar é argumentar. Um argumento bem construído, mesmo que seja uma ideia muito contrária da minha, eu dou-lhe 20 valores. Desde que esteja bem construído, que esteja bem defendido, bem sustentado, é um argumento válido, mesmo que não seja a minha opinião, mas não estamos a falar da opinião, estamos a falar da busca da verdade que nunca se encontra. Quando o filósofo encontra a verdade, deixou de ser filósofo. Claro. Na religião é a mesma coisa, não é? Deixou de ser um crente e tornou-se um fundamentalista. Portanto, nós estamos em busca de... E essa proximidade de quem olha nos olhos e afirma isto e diz aquilo e vê essa construção é muito importante. Ou, se quiseres, dou o exemplo de um sobrinho meu que está a estudar medicina, que eu não percebo como é que se fechou as escolas médicas. Quer dizer, estes jovens estão preparados para trabalhar no terreno. A namorada, que já está avançada há mais um ano, já atrasou um ano aqui no Hospital de Guimarães, este ano ia para Viana do Castelo, já não vai. Estão a atrasar a vida destes jovens e eles fazem falta. Não é? Uma senhora está a estar em Espanha desde o primeiro ano, está tecnicamente junto aos hospitais, já sabe o que é isso. Mas é lamentável isto. E como é que em medicina se pode fazer o estudo? Vamos só fazer uma setinha aqui, agora vamos responder por lá. E como é que se faz? Ele falou há pouco tempo de uma professora de anatomia, abrir o corpo no computador. Não é a mesma coisa, a própria professora dizer isso, não é a mesma coisa, João. Tens de estar aqui, claro. Tens de abrir, tens de sentir este cheiro. Não é a mesma coisa, mas enfim, é possível. Oh, Ricardo, é possível. É o que temos nesta altura, não é? É o que temos nesta altura. Em termos pessoais, em termos pessoais, como é que tens gerido todas estas ausências? A igreja, a universidade, os hobbies, o futebol? Já iremos também falar. O futebol é uma saudade tremenda do futebol de Dom Afonso Henriques, que é uma coisa louca. Mas pronto, mas aquilo que eu tenho aproveitado neste tempo, de facto é um tempo em que me tenho encontrado muito comigo. Tenho feito outras leituras, aliás tenho um artigo que vou propor a um jornal aqui da nossa terra, que é Leituras em Tempo de Pandemia, são 4 leituras, uma delas é uma revista fantástica que anda aí, que é a revista Eletra, estamos na 11, de reflexão, de filosofia, sociologia, psicologia, tem muitas aspectos. Esta é Por acaso acho que recebemos essa publicação aqui na biblioteca também. É fantástica. Eu só a encontro no quiosque do Guimarães Shopping. Aqui só encontro aí. Mas as minhas já me guardam e telefonam para ir lá buscar a revista. Claro. É uma reflexão muito boa. E, portanto, tenho aproveitado para fazer muitas outras leituras e estou a preparar aqui um congresso sobre a FITCH, que é a Rede Ibérica Fitchiana, de Estudos Fitchianos, que é para em outubro participar nesse congresso com uma comunicação minha. Estou a escrever esse meu livro sobre a religião, que é capaz de ter umas 300 páginas, sobre o conceito da religião. Não é história nem sociologia, está lá tudo isso presente, mas é o conceito, porque o conceito é outro fundamento, é outra importância única na filosofia, isso que me interessa, uma abordagem teológica sobre esse conceito, e ao mesmo tempo estou também aqui a indagar um outro tema, que também se calhar irei produzir um livro sobre isso, que é o transhumanismo, esta outra realidade, olha, destes meios, em que parece que estamos a criar homens-máquinas ou máquinas que vão substituir os homens. E o transhumanismo, há um filósofo francês, o Luc Ferry, que fala muito bem sobre isso, e que, de facto, é um tema que me está a interessar muito. É importante nesta fase arranjarmos outras motivações até para conseguirmos mentalmente superar esta coisa? E ler para mim é motivação primeira. Eu com 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Leio livros por prazer, eu leio livros por obrigação, que às vezes custa mais. Às vezes custa mais, mas se quiseres saber, por exemplo, falar de futebol, eu levo sempre um livro comigo para o futebol. Aquele quarto de hora de intervalo eu leio um bocadinho. Só se o Vitória estiver a jogar muito mal ou se estiver a perder é que eu pego um bocadinho em conversas. Claro. Mas uma vez estava a censurar um sobrinho meu que estava sempre no telemóvel e íamos para o lugar, para a praia. Então, isto não pode ser, estás sempre aqui no telemóvel, conversar, nem nada ao tio. Tu o que queres? Tu até no futebol lês livro, também tens os teus vícios. Bem, ok. Claro. Eu penso que não é a mesma coisa, mas ele dizia que era a mesma coisa. Ler, para mim tem sido... Aligerando um pouco também a nossa conversa, Guimarães deve ser das cidades com maior apoio divino no maior clube da cidade.
pelo menos a mais falada. Para além do Padre Francisco, há também o conhecidíssimo Padre Antunes e também o Padre Guilherme, que por acaso não está cá em Guimarães, mas está na paróquia da Morinha, em Aveiro-Mar. Quando Vitória está menos bem, há apelos às intervenções divinas ou nem por isso? Não, Ricardo, eu costumo dizer que uma coisa é a fé, outra coisa é a fezada. Em termos epistemológicos na filosofia, uma coisa é a crença, outra coisa é a fé. São coisas diferentes. A crença é aquilo que eu tenho de que amanhã, quando puser a pé, vou à padaria, o meu pão instalar, não é? Isto é uma crença. É uma crença que é fundamental para o meu existir. A fé é uma realidade diferente. A fé é um encontro pessoal com um Deus que, para os cristãos, é tripessoal, que é a Santíssima Trindade, que no rosto de Cristo se tornou humano, e este namoro, este encontro permanente com Deus. E Deus não interfere nestas coisas. Deus exige... Foi uma ligeira provocação só. Não há problema, não há problema nenhum. Deus exige a nossa adultez, a maturidade. Claro. Aliás, quando ele diz no Evangelho, se quiseres ser meu discípulo, se me quiseres seguir, pega na tua cruz e segue-me. Pegar na cruz e assumir com a responsabilidade da minha vida. Nas coisas fáceis, quando a cruz é leve, quando é pesada, até nos voltamos com ele, não é? Ficamos zangados. Mas este desafio, Deus não é um tapa-buracos. Tem um artigo que saiu na Revista Portuguesa de Filosofia sobre isso, entre diálogo de filosofia e ciência, que há sido um dos capítulos deste livro que eu estou também a escrever, em que fala exatamente de Deus não é um tapa-buracos. O Charles Darwin espera-se um bocadinho nisso. Quer dizer, Deus não é um tapa-buracos. O Deus cristão é um desafio à minha humanidade. Assumir em plenitude a minha humanidade, desafiando-me neste crescimento em que me vou assemelhar cada vez mais a Cristo, ou como diz São João na sua primeira carta, quando o vemos face a face, seremos tal como Ele é. Aquilo que se diz no Oriente Cristão, a divinização da nossa humanidade, não é? Portanto, não é sermos uns deuses, não. Entramos em plena comunhão com Deus e seremos tal como Ele é. Portanto, este é um desafio que vamos fazendo dia a dia, com muita calma, com muita serenidade, e quando na vida concreta fico doente, me morre a minha mãe, que morreu há um ano e tal, uma Vitorinha perde, é vida. Faz parte da vida, não é? Do cotidiano. A vida é assim, não podemos ganhar, nem perder sempre, nem sempre as minhas intervenções filosóficas são bem conseguidas, nem sempre as minhas homilias são bem conseguidas. Francisco, deixa-me só interrompê-lo, uma questão apenas. Há tempos mais atrasados não se conhecia tanto a outra faceta do padre, por exemplo, o facto do padre Francisco se expor, e já mostrou também que era um ferrenho adepto do Vitória, algumas reportagens também para uns órgãos. No caso do padre Guilherme, a faceta dele de DJ, aqueles concertos que ele dá no Instagram. É mais natural agora conhecermos estas, afinal de contas são homens, não é, também, e que têm os seus gostos, sim, para além da igreja. Sim, Ricardo, mas como vimaranenses, se tivermos a curiosidade de recuar na nossa história, por exemplo, o Padre António dos anos 50, 60, um vitoriano ferrado, maluco. O Padre António, por acaso, foi meu professor de religião, pronto. Que bebia uns copinhos a mais, também tinha essa fama, mas que foi para o Teatro Jordão excomungar o Sporting com a Bíblia na mão, portanto foi um fundamentalista em rigor, que deu com um guarda-chuva na polícia, ainda lá em cima na Amorosa, porque o polícia disse, cala-te, padre, que ele deu-lhe pumba, porque ele estava sempre a apoiar o Vitória e sempre um lado para o outro. Quer dizer, sempre houve esta exposição de sacerdotes, uns mais com uma vertente popular, outros mais uma vertente intelectual. O intelectual não dá tanto nas vistas, não é? Logicamente que o Guilherme, com aquela brincadeira, como ainda vi no domingo, até puxei para trás, com a família rima imenso, lá com aquilo da bênção das cabras. Passa-se ali uns minutos engraçados. Eu a última vez que tive o Guilherme fisicamente foi em Londres, com a Vitória, em que estava a ver a claque a preparar-se para irmos para o estádio, e ele veio ter comigo, tem que dizer, professor, ver contigo, é para ficarmos os dois famosos, já tenho fama que chega, já tenho fama que chega, já está aqui em Londres sossegadinho, que eu só vivi o Vitória, mais nada, mas ele gosta, é uma forma dele ser, o Guilherme é um amigo, é um grande vitoriano, um grande vimaranense, é um sacerdote que se esforça ao máximo, como percebemos, mesmo no meio da brincadeira, tem amor ao seu povo, diz-se, é o tal pai, não é? É muito interessante perceber a forma como ele aborda, mesmo naquelas brincadeiras que ele faz. Sim. Aqueles que, por vezes, às vezes, têm assim umas frases mais fora da caixa, e ele aborda aquilo com muita naturalidade. Com muita naturalidade, com muita calma e de uma espontaneidade excepcional.
E sem deixar, se quisermos ser atentos, não estamos, é o Malandré que não. Percebemos que há ali até muita ortodoxia da fé, ao mesmo tempo, muita preocupação em crescer na fé, mas em chegar àquelas franjas que há um É isso que eu ia bocadinho... perguntar. Isto leva-nos a outra questão. É uma forma, e numa altura em que se fala também, enfim, da ausência de pessoas da Igreja e da fé cristã, mas é uma forma diferente de chamar as pessoas para a fé cristã? Ricardo, quer por esses meios, quer pela filosofia, sabes? Quando eu tenho um debate filosófico sobre diversos temas e vou como filósofo e não como um religioso, mais ou menos fechado nas suas verdades, e tenho um diálogo aberto e que posso perder ou posso ganhar, ou podemos ficar ali os dois no meio da ponte, e muita dessa gente aproxima-se. Não quer dizer que se vai tornar aderente à Igreja, mas tem curiosidade com a fé. Como é que um homem que acredita em Jesus Cristo, que é católico, que segue um Papa chamado desta vez Francisco, já foi Bento XVI, amanhã será outro, como é que esta pessoa é capaz de ler livros estranhíssimos, que se calhar nos tempos poríamos no Index, não é? Como é que este homem é capaz de conversar com gente da extrema esquerda, com gente que fala com... A extrema-direita não interessa. Essa não interessa falar com eles, não é? Isso é perder tempo. Mas na extrema-esquerda há gente interessante, às vezes com um bocadinho de quadratura também é verdade, mas podemos aí aproximar. Está no Cineclube de Guimarães, está em tantos sítios. Isto também é outra forma de chegarmos. Outra população que não está nas redes sociais, que gosta de pintura, que gosta de teatro, gosta de música, gosta de cinema, e eu tenho estas coisas todas comigo, gosto muito deste meio, gosto muito de estar neste meio, e portanto a filosofia ajuda-me por aí. E às vezes numa conversa em Portugal ou no estrangeiro, que ainda há pouco tempo estive em Aragão, isto ajuda-nos nesta proximidade, e as pessoas veem que afinal os padres não estão sempre no altar, não estão sempre a afirmar assim uns dogmas meio redondos, mas estão também capazes de se questionarem, de pôr interrogações, até de serem céticos. Aliás, eu tenho muito medo daqueles que só têm futebol. Isto é perigosíssimo, não é? Claro. Em termos cristãos, eu diria que nós não somos senhores da verdade, nós somos servos da verdade. É aquele texto muito bonito de São Paulo, que muita gente não gosta, que a mulher seja submissa ao seu marido. Ele diz clarissimamente, digo isto em relação a Cristo e à Igreja. Ele olha para o panorama do mundo grego, em que a mulher estava fechada em casa, como estava em Portugal até o século XIX, princípio do século XX, fechada em casa, e era uma mulher submissa ao marido. E ele diz, como é a mulher nestes casamentos, assim deve ser a Igreja em relação a Cristo. Quando a Igreja quis ser senhora da verdade, só fez asneiras. Não é preciso falar de Inquisição, há outras asneiras que fez, não é? Quando a Igreja quis ser a senhora da verdade. Nós estamos ao serviço da verdade, e está ao serviço da verdade, está ao serviço da humanidade. Quem serve a Deus, serve os homens e as mulheres, seja ele quem for, que isso é que é importante. Padre Francisco, ainda em relação ao futebol, o Vitória move paixões, é uma frase quase feita a nível nacional e já chegamos até um pouco para lá das fronteiras portuguesas. Consegue definir essa paixão? Esta paixão aparece porque, antes de mais, nascemos em Guimarães. E eu nasci nesta Guimarães do centro, nasci ali em Vila Flor, do lado de São Sebastião, não do lado de Urgeses. Cresci e vivo no centro da Histórica, aqui na Serra de Oliveira. Tenho um pai vitoriano, desde pequenito ia seguir ao Vitória. Na escola falavam do Porto e do Benfica, eu não queria saber disso, só queria saber do Vitória. A paixão foi crescendo, quando o meu pai não me levava, ia para a porta, deixavam-me entrar, porque naquele tempo que tinha os fiscais da Associação de Futebol de Braga, deixavam-nos entrar, não me deixavam entrar, o meu pai meteu uma sócio, ia fazer 12 anos, portanto, isto são já 41 anos de sócio que eu tenho efetivos, mas posso dizer que tenho 52 anos de sócio de Vitória de coração pleno. Depois aprende-se a ser um bocadinho, como é que eu ia dizer, quadrado, se quiser quadrado, a termos óculos só preto e branco. Isso é que é o perigo. Eu, claro que faço isso com os meus sobrinhos, procuro que eles saibam só o que é o Vitória, vou com eles, dou-lhes uma camisola, levo-os a Londres se for o caso disso, ou a Frankfurt se for o caso disso, se eu puder ir, eles vão comigo também. É quase inato a cada vimaranense, não é? É uma coisa que temos que... Aliás, às vezes num batizado digo isto às pessoas, olha, vamos comprar isto ao futebol. Como é que nós fazemos vitorianos? É assim que fazemos cristãos, temos que vir à igreja, temos que rezar. Quer dizer, não é só gostar de Vitória, pega lá o cartão, passam 20 anos, nunca foi ao estádio, não vai gostar de futebol, não é? Claro. Eu tenho um filho meu que não gosta de futebol, mas é só de Vitória. É só de Vitória.
Eu já disse para vocês de gostar, mas desde que seja sócio, eu ajudo o Não tem Vitória. quereres, não é? Não É, tem quereres, pá, eu não tenho voto na matéria. Não tem voto na matéria, depois que decidir o que eu quiser, mas naquela altura que é a nossa missão de os educar, fazemos, como fazemos na escola, quer dizer, não vais para a escola, não tens que ir para a escola, depois decides vir para a escola, já é tarde, não é? Porque nós educamos as crianças, é nesta idade mais nova e depois com os jovens. Agora, claro que eu muitas vezes vejo-me dizer aos meus sobrinhos, opa, uma coisa é Braga, outra coisa é o Braga, uma coisa é o Porto, outra coisa é o Porto de Futebol, uma coisa é Lisboa, outra coisa é o Benfica ou o Sporting, enfim, tentar distinguir isto. Por acaso, um dos grandes vitorianos, estava a falar do que está a estudar medicina, a rapariga de Braga, a Elsa, não é? Graças a Deus, por aí já superou isso. Claro. Mas, de qualquer maneira, esta paixão é irracional. Isto é o meu lado irracional. Quando estou a ver futebol no estádio, estou com vitorianos, pronto, tudo bem. Quando estou em casa a ver o Vitória, tem que ser em casa. Ninguém me peça para ir para um sítio onde estão não vitorianos. Porque às vezes podemos nos portar mal e nós temos muito a perder, que somos as figuras que somos, não é? Porque de facto, quando é o Vitória, depois chego a casa, vejo a televisão, afinal não é penalti, afinal não era falta, afinal sim era falta, mas no calor é uma paixão tremenda. Não sei se já fui pior, se já sou do estilo de dizer assim, é irracional. É do estilo de dizer assim um palavrão no meio de uma frase ou manda ao vizinho do lado. Ouve, Ricardo, nós somos do Norte, nós somos de Guimarães, nós somos filhos de homens e mulheres, que graças a Deus não era o caso dos meus pais, mas que às vezes nos chamavam, anda cá o meu filho Natal, não é? Alguém dizia, eu tive um padre velhinho que dizia que as pessoas de Guimarães aprendiam a falar mal, isto é, dizer o palavrão, não é se falar mal, que eles dizem tudo direitinho, a dizer o palavrão com leite materno, dizia ele, não é? Portanto, é uma linguagem que usamos, às vezes até em confissão, mas pessoas vêm-se confessar isso, enfim, estão a perder tempo com aquilo, eles dizem, olha, é melhor mandar um palavrão que atirar um prato à cabeça do marido ou da esposa, logicamente, não é? O ideal é evitá-los, porque é uma falta de respeito e quando isso acontece num casal, então está qualquer coisa menos bem, logicamente. Mas às vezes sai, não é? Nós usamos essa linguagem, igual no futebol isso sai frequentemente, procuramos evitar, procuramos ao máximo, mas há coisas que nos seguem que nem conseguimos dominar porque estamos apaixonados, não é? Estamos apaixonados, estamos cegos. O amor não é cego, a paixão é cega. O que é que se a seguir a uma derrota? A paixão, Ricardo, a paixão diz que a minha mulher é a mais linda do mundo, e que não falta mulher linda no mundo, graças a Deus, não é? Mas aquela é que é a minha paixão. O amor não, o amor olha para a minha mulher e diz, eu gosto, eu amo-te muito, mas tu tens estes e aqueles defeitos. Isto é o amor. O amor é capaz de ver os defeitos. A paixão não. E o futebol é paixão. É paixão e por isso pode ser muito perigoso. E nesta sociedade em que novas tribos estão a surgir, estas das claques e dos futebols, é uma tribo muito perigosa e Portugal tem provado isso, infelizmente. Não é verdade? Padre Francisco, o que é que sente a seguir a uma derrota do seu Vitória? Muita tristeza. O último jogo não foi uma derrota, foi um empate, mas fiquei muito chateado. Muito chateado. Fui para a cama perto de uma hora para me acalmar, porque estava muito chateado. Eu dizia, este Flávio vai se desculpar com o relevado, e foi o Vitória que entrou muito mal, não teve a atitude certa, e ficamos chateados, mas olha, estava a dar no canal 2 na segunda-feira o Desertor, que depois ontem vi a segunda parte, e gostei muito. Que até o Desertor não é bem aquilo que dizia a Antena 2, que é a rádio que eu gosto muito de ouvir, que dizia que ia dar, e puxei para trás, e olha que maravilha. E aquele filme é que me acalmou. Mas não há nada que depois de um jogo em que correu menos bem, em que perdemos, ou foi um empate que eu acho que merecíamos mais, dormir e tudo passa. Alguém dizia que o futebol é a coisa menos importante das mais importantes. Mas há coisas muito mais importantes na minha vida e isso é um discernimento que entre a minha juventude, o meu início de vida sacerdotal e hoje, sobretudo graças à filosofia, que me ocupa imensamente, eu costumo dizer nesta linguagem do amor, no sentido espanhol, não no sentido português, é a minha amante. Uhum. É aquela com quem eu, de facto, faço acontecer o amor. É este diálogo permanente com a filosofia, sobretudo a filosofia portuguesa, que é a minha grande paixão. Aquele estádio cheio é certamente um ícone que agora não temos podido desfrutar, mas aquele estádio é, no fundo, um pedaço de céu?
Eu disse isso no canal 11, está aí por trás de ti. Eu Exatamente. disse isso. É um pedaço de céu. Eu achei curiosa essa frase. Vamos tentar nivelar por cima. Claro. O ser humano é logos e patos, em grego. O ser humano é razão e coração, se quisermos. Embora eu goste também muito da forma semita de ver as coisas, também somos ramin, somos as entranhas. E, de facto, nós às vezes sentimos mais com as entranhas que com o coração. Mas o nosso pensamento é grego e estamos fundados nesse pensamento grego da cabeça e do coração. Ora, muito bem, eu procuro ser razoável. Não quero ser propriamente um homem racional, embora seja um homem que gosta de estudar esta questão da razão na filosofia. Mas a razoabilidade é fundamental. Às vezes sou um bocadinho mais racional, isso faz um bocadinho mais frio, e às vezes sou um coração mais quente, um patós, aquilo que é uma patologia, aquilo que me afeta, aquilo que me toca fundo. E, de facto, há coisas que me tocam fundo. Se quisermos, há outras que me tocam também muito, ou se calhar mais que o Vitória, mas se quisermos, o Dom Afonso Henriques, entrar naquele estádio, ver o meu povo aos pulos, tudo a cantar, é um pedacinho do céu, porque me sinto-me muito bem, gosto muito de estar com o meu povo. Às vezes, quando temos uma final da Taça Portugal e não posso ir com o nosso povo ao Jamor, só chego lá a faltar 1 hora, porque faço uma viagem de 2 horas e tal de carro, não é Lisboa, é Jamor, que é mais um bocadinho. É mais longe um bocadinho. É mais um bocadinho. A gente chega lá, mas sair e tentar logo de manhã cedo, antes da primeira missa, e ver as caminhonetas, ver os meus meninos a ir para fora com os meus irmãos, eu assim, porque é que eu não vou? Mas tenho que concentrar porque temos uma Eucaristia, temos que a fazer, peço desculpa, temos que a fazer, portanto temos que estar concentrados, e depois de estar concentrado eu vou até ali, depois chega a hora, pisgo-me, já fiz isso, uma primeira comunhão. Acabou a primeira comunhão, eu só tirei, já tinha a camisola Vitória vestida e disse assim, se o padre vai, nós não vamos, venham, façam lá o resto da festa, porque eu já vou. Já estava equipado por baixo da batina. Sim, já estava, e não é a primeira vez que faço isso, em que tenho uma missa, sei que tenho meia hora, tenho 2 horas para estar em tal sítio, é só tirar a camisola e lá vamos nós. Portanto, sempre posso, mas nunca troquei ou deixei que a minha vida académica pendurada ou a minha vida pastoral pendurada por causa de Vitória. Claro. Como digo, é a coisa menos importante das mais importantes. Só que é uma coisa importante. Para mim, é importante o futebol, que gosto muito, e outros esportes. Tenho um sobrinho meu que joga na equipa do basquetebol, o Rui Fernandes, mas o Vitória. Vitória. Não sei o que dizer. Falou aí há pouco dos livros, que é outra das suas grandes paixões. Essa é a paixão. Há lugar, claro, para eles, presumo, no seu dia-a-dia, é muito dedicado à leitura e, pelo que percebi, também à escrita. Sim. Como filósofo, tenho que me dedicar à leitura e à escrita. Aliás, quando temos alunos que costumam ler, sei que estás aqui a fazer, estás a perder tempo. Um filósofo tem que ler. A filosofia é leitura. Depois escrever é muito melhor, o nosso elemento sai muito melhor quando falamos. Todavia, a minha paixão pelos livros, que sempre a tive, mas os livros a sério, foi na 4ª classe, na nossa Santa Luzia. Deixei a velha, passei para a nova, onde está atrás dos bombeiros, ou depois é que apareceram os bombeiros, me deram um prémio de 4ª classe, que foi um livro, um Gnomo na Corte do Rei Dólar. E aquele livro, que eu guardo hoje, religiosamente, foi o início de uma relação intensa com livros, que me fez, poucos meses depois, sócio de leitores, e que hoje me faz um frequentador de todo tipo de biblioteca. Se eu estiver no estrangeiro, ou se estiver em Portugal, em Lisboa, por exemplo, ou no Porto, e os meus sobrinhos estão a passear comigo e a passarem cá na biblioteca, eles tentam-se desviar. O que é que estás a desviar? Tipo, está ali uma biblioteca, tu não vais sair dali. Está ali uma livraria, tu vais sair dali. Claro. Uma banca a vender livros antigos, uma família que está a vendê-los. O Júlio aqui em Guimarães, por exemplo. Aqui mesmo ao lado, não é? Aqui mesmo ao lado. Eu adoro livros e a leitura faço por obrigação e faço para descontrair. O Ricardo eu posso estar, por exemplo, daqui a um bocadinho, a fazer texto para o meu livro sobre o conceito de religião, e depois quero descansar um bocadinho, levo um livrinho comigo que estou a ler por desporto.
que pode ser um romance, que pode ser um livro sobre biologia, que pode ser um livro sobre Pois eu ia lhe sociologia. perguntar isso, para além das preferências da filosofia, tem outras abrangências que gosta de ler? Eu gosto muito de história e literatura. Tenho uma paixão tremenda por história. Aliás, estou a escrever um livro que vou escrever muito calmamente. Escrevo só na paróquia, que é a história de Urgeses. A história de Urgeses. Vou escrevendo muito calmamente, porque a história e a literatura é uma paixão minha de há muito tempo. São outros dois campos onde eu gosto muito de estar. Mas também tenho essa paixão pela psicologia e pela sociologia. Tenho que me organizar, logicamente. E como sou uma pessoa muito organizada, consigo tocar nestes instrumentos todos ao mesmo tempo. As pessoas ficam sempre admiradas, mas quando temos esta paixão académica, ler 3, 4 livros ao mesmo tempo não há problema nenhum. E aproveita também para ler no intervalo da bola, não é? Não, olha, não compro jornais. Eu vou dizer o único jornal que compro. É o Expresso. É o único jornal que Não, compro. eu não me estava a referir ao jornal A Bola. Dizia ok, aproveita sim. também para ler no intervalo da bola. Sim, ok, pensava dizer que lia a bola. Porque, curiosamente, não leio jornais desportivos. Acho que têm, a maior parte deles escrevem muito mal. Perdem-se em coisas, em minudências, coisas sem grande valor. Se não há motivos... páginas, não é? Se não há motivos sobre futebol ou sobre desporto, em rigor, vão buscar as namoradas do Cristiano Ronaldo, não me interessa isso para nada. Para que é que me interessa isso? Agora, gosto de vez em quando o Vitória consegue um grande resultado, compro 3 ou 4 jornais para tirar fotocópias e guardar numa memória que eu tenho. É um arquivo que eu faço do Vitória Sport Clube. Está a ler alguma coisa em particular nesta fase? Sim, neste momento estou a ler diversos livros de filosofia. Estou a acabar a Eletra, que é uma revista, que é um livro autêntico, logicamente. Estou a ler também aqui este do Benjamin Constant, acerca da religião, em inglês. Este é também um livro que eu estou a ler. Estou a ler um livro de história, sobre a história, porque um colega de Espanha, de Madrid, pediu-me uma opinião sobre a história de Portugal e obrigou-me a ler o livro dele e um livro de história também. Estou a ler alguma literatura e já pus 5 livrinhos, porque estes estão a acabar. 5 livrinhos que vou começar a ler. Estão no banco de suplentes, esses. Estão aqui neste meu escritório, estão na minha biblioteca, estão... Esta casa onde estou, aqui no centro histórico, como diz a minha irmã, daqui a pouco nem tens cama. Vou fazer estantes para colocar livros, porque tenho uma biblioteca grande, graças a Deus, porque desde os 11 a fazer 12 anos que coleciono livros, se quiser. Coleciono livros, se quiser. Padre Francisco, estamos no final da nossa conversa, muito agradável, passou a correr este bocadinho. Obrigado. Eu vou deixar-lhe aqui um desafio, como faço também todos os nossos convidados, para deixar aqui uma mensagem também nestes tempos em particular que são mais complicados para aqueles que nos possam ver. Exato. Eu, como sócio também desta Biblioteca Rolo Brandão, tenho o meu cartãozinho. Nunca lá pus os pés, infelizmente, é verdade. Nunca lá pus os então pés. vamos ter que tratar disso. Nunca lá pus os pés. Talvez no lançamento de um próximo livro faça aí. O último era uma excelente ideia, sim senhor. Mas sinceramente talvez faça aí, já pensei nisso, porque já pensei em fazer um trabalho sobre os intelectuais do século XIX, século XX, portugueses, entre os quais Raul Brandão, que é um filho emprestado da terra, claro, que é um católico, Raul Brandão é um homem de fé, mas o desafio que eu fazia a estes que me estão a escutar, que gostam de livros como nós gostamos, é que tenham ousadia de pegar num livro, além do telemóvel, além do computador, além da televisão, destes ecrãs que nos vão enchendo os olhos, destes ecos que muitas vezes é o nosso próprio eco. As redes sociais é o eco de nós próprios. Quando alguém faz um eco diferente, nós apagamos a pessoa. Façam uma viagem num livro. Um livro simples, mais complicado, cada um sabe onde está, mas leiam. Ler faz bem. Citando Teresa de Ávila, que para mim, como cristã que era, Santa Teresa de Ávila, para mim, depois de Maria tem que ser maior, logicamente, mas é a mulher maior da Igreja, Teresa de Ávila, depois de Nossa Senhora, dizia uma coisa muito bonita: lê e conduzirás. Não lês e serás conduzido. Portanto, se formos capazes de ler, de parar, de refletir, de riscar os livros, escrever ao lado, como eu faço, um livro para mim é um instrumento de trabalho, vão ver
que esta pandemia não vos vai vencer, nem pelo cansaço, nem pelo aspecto mental, nem pelo aspecto económico, porque a literatura abre-nos horizontes que não há horizonte que possa definir. Portanto, boas leituras para todos. É sem dúvida uma mensagem excelente para o encerramento do nosso programa de Fora de Portas desta sexta-feira. Padre Francisco, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Foi um Ricardo. gosto. Saúde e um abraço. E viva a Vitória! Muito bem, ora aí está, viva a Vitória, sim senhor. Também é uma forma de terminarmos esta conversa. É o final do Fora de Portas desta sexta-feira. Já sabe, é sempre à sexta, às 16, para a semana a mais. Até lá! Socorro. Lá cartão, pá! Lá cartão! Quem só pede Guimarães, olé! Em paz e que Vitória ganhe.